Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da nossa série sobre criação de filhos. Nas últimas semanas falamos sobre temas muito importantes, chamado dos pais, o maior legado que podemos deixar, a importância do trabalho na formação dos filhos, permitir que as crianças se esforcem, construir pontes antes de corrigir. E hoje eu quero falar sobre um tema que talvez seja um dos mais difíceis e um dos mais transformadores dentro da família. Como pedir perdão aos filhos? Esta reflexão foi inspirada no livro O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos, especialmente no capítulo sobre perdão. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Você se lembra de algum momento da sua infância em que errou, mas ficou mais triste pela reação dos seus pais do que pelo erro em si? Talvez você ouviu: estou decepcionado, você sempre faz isso, não esperava isso de você. E o problema não era a correção, era a sensação de que o amor tinha ido embora. Porque existe uma pergunta silenciosa que mora dentro do coração dos filhos quando erram. Não importam se tem 5, 10, 13 ou 17 anos. A pergunta é: está tudo bem entre nós? E o livro traz uma observação muito profunda. Depois de ser corrigida, muitas crianças procuram aproximação. Elas chegam perto, sentam do lado, mostram um desenho, abraçam, perguntam uma coisa qualquer. E parece que não tem sentido, mas talvez elas estejam perguntando sem palavras: você ainda me ama? Você ainda me aceita? Nosso relacionamento continua seguro? E aqui existe algo muito importante. Disciplina não é rejeição. Correção não é afastamento. E o perdão não é esquecer que algo aconteceu. Perdão é decidir que o erro tratado não será usado como arma depois. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Percebe a ordem? Reconhecimento, perdão, restauração. Nada de culpa eterna, nada de condenação contínua, não punição emocional. E talvez aqui esteja uma das maiores oportunidades que temos como pais: ensinar o Evangelho dentro de casa. Porque filhos precisam aprender responsabilidades, mas também precisam aprender recomeço. E deixa eu falar aqui um outro lado da história, porque às vezes nós pensamos em perdão somente quando o filho erra. Mas e quando somos nós? Quando gritamos, quando corrigimos injustamente, quando respondemos com impaciência, e quando não escutamos? E quando estávamos no celular e dissemos: agora não. Mas depois ficamos 40 minutos em outra coisa. Nesses momentos, nós também precisamos ensinar algo. Pais também pedem perdão. E existe algo muito poderoso quando o pai ou uma mãe olha para o filho e diz: filho, eu errei. Eu não deveria ter falado daquele jeito. Você me perdoa? Isso não diminui a autoridade. Isso aumenta a confiança. Porque filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de pais humildes. E um ponto muito interessante nesse capítulo que diz: depois que o conflito termina, o relacionamento precisa ser restaurado. Porque alguns pais corrigem, mas continuam frios, continuam lembrando, continuam olhando diferente, trazendo o assunto dias depois, e a criança entende: meu erro mudou meu lugar nessa casa. Mas olha o coração de Deus. Quando o filho pródigo voltou, o pai não disse: agora fica um tempo provando que mudou. Não, muito pelo contrário. Ele correu, abraçou, restaurou. Isso não anulou consequências, mas mostrou que o relacionamento continuava aberto. Filhos não precisam apenas saber que existe correção, precisam saber que existe um caminho de volta. E talvez você também precise fazer isso. Talvez exista uma conversa pendente, um pedido de perdão esperando, um abraço que precisa acontecer.
porque o objetivo da disciplina não é criar filhos com medo de errar, é criar filhos que saibam voltar quando erram. E eu termino deixando algumas perguntas. Quando meu filho erra, ele sente condenação ou esperança? Pense nisso. Eu ensino culpa ou ensino restauração? E quando eu erro, eu peço perdão? Que possamos criar lares onde existe verdade, mas também exista a graça. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe nos comentários, compartilhe, curta e até a próxima.